E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama. E vamos lá, vamos continuar com essa nossa playlist de Clean Architecture em Python. Na nossa última aula a gente chegou a fazer todas algumas configurações básicas para o nosso projeto. Então a gente mostrou algumas regras do PyLint e até mesmo como é que a gente faz algumas alterações, né, nas regras para deixar um pouco mais leve essa nossa escrita de código. A gente mexeu também com o pré-commit para ter algumas ações quando a gente fizer os nossos commits no nosso projeto. Cara, mostramos também ambiente virtual, mostramos passa.vs Code. Então tem muita coisa bem bacana aqui que a gente acabou fazendo. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com conexões em bancos de dados. A gente vai realmente já começar a fazer scripts em Python e até mostrar algumas ferramentas que vão ser bastante interessantes para a gente. Então, antes de mais nada, já lança o like aí nesse vídeo para ajudar a firma, se inscreve também para receber mais conteúdos e bora lá. Eu falei na nossa aula passada que a gente iria começar com uma pasta chamada src e a gente compilaria, né, tudo que é script em Python, tudo que é execução aqui dentro. Bom, antes disso, eu quero fazer uma outra pasta aqui que se chama init. Isso aqui é uma convenção totalmente minha. Eu acho que faz sentido fazer uma coisa dessas. É uma pasta em que eu geralmente deixo tudo que facilita, né, a utilização do nosso projeto, né? Então, arquivos que são para auxiliar o nosso projeto em si. E um deles que eu quero colocar aqui, e vai ser o único mesmo, vai ser um arquivo schema.sql, que é para a gente fazer, né, toda a definição de como que vai ser o banco de dados para o nosso projeto. Eu vou poupar um pouco de tempo e vou copiar aqui da minha colinha, né? A gente vai criar, olha só, um banco de dados que vai se chamar Clean Database e a gente vai simplesmente, né, criar uma tabela aqui no nosso banco Clean Database que vai se chamar Users. Cara, só isso, tá? É literalmente isso. Aqui a gente tem as definições das nossas tabelas, né? ID, primeiro nome, último nome e idade, sendo que o ID é uma chave primária. E aqui, né, a descrição de como que são as colunas. Então é isso que a gente vai ter, nada mais. E vamos colocar isso daqui dentro do nosso banco de dados. Antes de mais nada, eu tenho que falar que o banco de dados que a gente vai utilizar e vai direcionar essa nossa aula vai ser o banco MySQL. Eu acredito que talvez seja o banco mais famoso que a gente tem por aí, né? Tem também os Postgres da vida, mas eu tenho que escolher, né, um banco de dados e acabei optando pelo MySQL. Então vai ser isso. Eu já tenho um banco MySQL instalado aqui nessa máquina que eu estou gravando essa aula, né? Mas descendo aqui, né, na aba de baixo, eu estou usando um programa que chama dbeaver para conectar com o banco de dados. Deixa eu levar isso aqui, né, esse passo a passo de como que a gente se conecta no banco, porque eu acho que é interessante mostrar isso. Eu vou aqui, né, na tomada, New Database Connection, vou selecionar aqui, olha, MySQL, para a gente se conectar. Muito provável que ele peça que você faça o download de um certo plugin, mas calma que a própria ferramenta vai te direcionar para isso, né? Onde é que está, né, as configurações? É localhost, essa aqui é a minha porta mesmo, 3306. O meu username é root, minha senha ela é mypassword. Aqui é só porque ele, né, bloqueia a senha, protege a senha, mas é uma coisa bem tranquila, né? Vai ficar em código isso aqui. E eu vou clicar aqui em Test Connection. Beleza. Aqui a gente está com a conexão feita, ok. E clicar aqui em Finish. Vai aparecer aqui no lado, né, a conexão que a gente acabou de fazer. Se a gente vem aqui em Databases, nota que a gente não tem bancos de dados a não ser o do próprio sistema, né? Eu vou chegar aqui, olha, o botão direito, SQL Editor, Open SQL Script, beleza? E aí, vem aqui, copia esse carinha, desce aqui, cola, seleciona tudo, né? E execute SQL Script. Beleza, executou, tranquilinho. Vamos atualizar aqui, olha, a minha conexão. O banco está aqui. Eu vou vir aqui em Tables, né, abrindo as janelinhas.
E ok, minha tabela de usuários ela está aqui, né? ID, first name e tudo mais. A gente vai ver os dados aqui. Então era isso mesmo que eu queria, né? Bem simples aqui. Vamos voltar aqui para o código do nosso projeto. Deixa eu, antes de mais nada, vir aqui git add ponto, git status, colocar ali o arquivo esquema, né? Git commit. Vamos continuar, né, com essa nossa convenção. Então, config add schema.sql to projects. Ok, tudo certo, nada demais aqui. Vamos começar agora na nossa pasta src. Eu vou sair colocando uns arquivos aqui, olha, underline, underline, init, underline, underline, .py. Para quem não sabe, esses tipos de arquivos aqui, eles nos ajudam a modularizar o nosso diretório. Ou seja, tenta decorar desse jeito, vai facilitar as nossas importações entre pastas. Isso aqui vai ficar bem mais simples quando a gente tiver o nosso projeto, só que, assim, em primeiro lugar a gente vai colocar nada, vai ser um arquivo totalmente em branco, né? Só para mostrar que a gente consegue importar dessas pastas. Eu vou fazer uma outra pasta que vai se chamar infra. Também vamos modularizar colocando, né, esse arquivo init aqui dentro. Aqui dentro de infra, eu vou colocar uma pasta chamada db. Nota que até mudou aqui, olha, o símbolozinho, né? Novamente, vamos colocar esse init. E agora, como última pasta que a gente vai criar, vai ser uma aqui dentro do db, que vai se chamar settings, que vão ser as nossas configurações de banco de dados. Aqui, novamente, vai ter um init, mas vai ter também um arquivo que vai se chamar connection.py. É isso que a gente vai ter, né? E é aqui nesse arquivo de connection que a gente vai começar a trabalhar. Eu vou descer aqui, e o que a gente vai fazer hoje vai ser isso daqui, olha. Uma pasta que se chama, na verdade, uma classe que se chama dbConnectionHandle. O que é isso aqui, Rafa? O que você está mostrando? Isso aqui é um diagrama de entidade de relacionamento que vai mostrar para a gente como é que vão ser as classes que a gente vai fazer. Vamos tentar entender esse tipo de diagrama e aí a gente vai comparar com o código. De início parece que é um pouco esquisito isso daqui, mas vamos mostrar como é que ele não tem nada demais. Isso aqui é uma classe em que aqui vão ter os nossos atributos, aqui vão ter os nossos métodos, menos para a gente falar que o atributo ele é privado, mesma coisa aqui para o método, e mais para falar que ele é público. Né? Então, olha só, esse connection string ele vai ser uma string. E a gente vai ter outros dois métodos aqui embaixo. Isso aqui eu falo muito na minha playlist de orientação a objetos em Python. Lembrando que a gente vai utilizar duas playlists bem interessantes que eu já tenho aqui no canal, caso você queira tirar essas dúvidas. Tanto a playlist de orientação a objetos em Python, quanto a playlist de SQLAlchemy, né? Eu vou me basear nessas duas ferramentas aqui. Então, a gente vai se conectar no banco a partir do SQLAlchemy, que é, né, essa nossa ferramenta aqui, olha. Gente, todos esses links vão estar nas descrições. Eu vou pegar, né, essa referência aqui do SQLAlchemy, nota que a gente já vai para a versão 2.06. Eu vou clicar aqui no site do Pipe para a gente copiar, né, esse nosso comando aqui. Vou vir aqui no meu terminal, colar com Ctrl V, e aqui eu vou utilizar o pip3 para fazer a instalação do SQLAlchemy. Beleza? Ele já está instalado, na verdade, né? Eu já fiz essa instalação antes, ok? Estou na versão 2.0.16, que é a mais atual até onde que eu estou trabalhando aqui. E para conectar também com o SQLAlchemy, eu tenho que vir aqui e copiar, né, o MySQL Connector. Vou copiar essa parte, vou colar aqui, e eu vou mandar o pip3 para instalar ele.
ele também já está instalado, mas são esses dois comandos que a gente vai utilizar, beleza? Ok. Voltando aqui no meu arquivo de connection.py, eu vou fazer exatamente a transcrição do que está aqui no meu diagrama, né, que é esse DB Connection Handle. Vamos fazer a construção dele e vai ficar mais fácil de entender o que é isso aqui. Então vamos lá. Class DB Connection Handler. Vou colocar aqui um método construtor e a gente tem uma coisa. A gente vai utilizar o SQLAlchemy para se conectar, né, no nosso banco de dados. Eu estou aqui nas documentações do SQLAlchemy e eu estou na parte, né, de configuração de engine. Eu tenho uma videoaula específica que eu falo sobre isso aqui, mas o que eu quero passar é que para a gente se conectar, ele pede para a gente fazer, né, uma conexão com o MySQL jogando isso daqui, olha. Isso é o que a gente chama de connection string, né, uma string de conexão. Deixa eu copiar isso aqui para ficar um pouco mais simples, eu tentar descrever o que eu quero com isso. Vou escrever aqui, olha, self, 2 underlines, connection string é igual a, abre aqui, deixa eu arrumar isso daqui, beleza. Vamos só fechar todo esse diretório, eu vou deixar assim o meu projeto. O que acontece? Em primeiro lugar, 2 underlines assim, significa privado. Então, esse connection string, ele é um atributo privado, né? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, isso daqui tudo vai ser como que a gente vai se conectar ao banco de dados. Essa parte aqui, na verdade, esse Scott, significa o username do nosso banco de dados. A gente se conectou utilizando o root. E aqui, esse tag é exatamente a senha que a gente utiliza para se conectar no banco de dados. A minha senha é mypassword. A gente vai ter esse arroba aqui, né? Para mostrar depois que a gente está se conectando em localhost, ou seja, no meu próprio PC. Eu posso até colocar aqui, olha, 2.3306 para falar qual que é a porta que eu estou me conectando. E eu também posso chegar aqui e trocar esse full por clean database. Então nota que isso daqui é uma string de conexão que ela já está falando tudo sobre o meu banco de dados. E é isso que a gente quer. Só que eu não quero que ela fique transparente desse jeito aqui, olha. Antes da gente falar, né, de configurações de ambiente, variáveis de ambiente e tudo mais, eu vou deixar assim bem transcrito isso aqui, só que eu quero fazer algumas alterações, né? Em cada uma dessas variáveis, eu quero fazer o seguinte. Vou colocar esse outro abre e fecha aqui, né? Colocar aqui. Tudo que é credencial, eu vou colocar essa parte aqui, ó. Beleza. E até mesmo no banco de dados a gente vai fazer isso. E eu vou utilizar uma função que vai se chamar .format, né? E aqui a gente vai começar a colocar em ordem tudo que vai vir para essas caras. Então, eu vou até já ir pegando aqui da minha colinha. Olha, MySQL mais PyMySQL SQL para a gente se conectar nesse cara aqui. É realmente na ordem, né? Eu estou fazendo isso para ficar mais organizado. Então aqui a gente tem a ordem dos fatores e aqui quais são, né, realmente os fatores que a gente vai utilizar. Então aqui eu vou colocar root, aqui eu vou colocar mypassword, aqui eu vou colocar localhost, ok, 3306, e aqui embaixo, né, eu vou colocar clean database. Ok, beleza. Deixa eu puxar para cá.
Ele já está faltando aqui, está falando... Ah, esse aqui é interessante, olha. Está faltando uma docstring de classe. Vamos lembrar o que a gente viu na nossa aula passada. Eu vou copiar, né, essa questão aqui que o PyLint fica falando. Vou vir aqui no meu PyLint RC, né, colar ele aqui, tirar esse ponto, colocar uma vírgula e colocar um comentário aqui para eu falar do que significa esse cara. Na hora que eu salvei aqui o PyLint RC e eu voltar aqui e salvar novamente, ele vai parar, né, com esse tipo de cara aqui. Tá falando que nós temos poucos métodos, não tem problema. Eu vou copiar também esse tipo de aviso aqui do PyLint. Bom para a gente relembrar, né? Vou colocar aqui, né? To fill public methods. Beleza, não quero esse tipo de erro sendo lançado. E agora eu só vou ter esse tipo de erro aqui do PyLint, que está falando, cara, você não está usando esse negócio para nada. Eu sei que eu não estou usando. Mas agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar agora um método def create database engine. Ou seja, eu vou criar um mecanismo, né, para a gente se conectar ao nosso banco de dados. Então, eu vou colocar aqui, olha, engine. A gente pode traduzir, né, de uma forma um motor para se conectar ao meu banco de dados. Aí agora eu vou vir aqui from SQL Alchemy import create engine. Eu vou criar esse motor aqui para se conectar ao banco de dados. E quem eu vou colocar ele aqui vai ser exatamente esse self.__connect string. Então agora eu vou utilizar essa string de conexão aqui e vou retornar exatamente esse meu engine. Vou fazer uma coisa também, que self._engine é igual a self.createDatabaseEngine. Ou seja, quando eu instanciar essa classe, né, vamos lembrar disso, vai rodar o meu método construtor e já vai criar, né, o meu mecanismo de conexão ao banco de dados, só instanciando um objeto dessa classe. Não só isso, eu vou chegar aqui, olha, eu vou fazer um método que vai se chamar def get engine. Vou colocar um self aqui. Eu vou fazer simplesmente um return self.engine. Isso daqui que a gente está fazendo, né, nada mais, nada menos é exatamente essa nossa classe aqui, olha. Eu tenho minha connection string, eu tenho meu engine, né? Eu vou pedir uma certa paciência, porque na nossa próxima aula eu vou colocar esse session. Mas eu tenho, né, o meu create database engine, que é privado, e esse get engine aqui. Então, é isso que eu queria fazer, né? Isso daqui é exatamente a transparência daquele meu diagrama lá atrás. Fiz isso daqui, beleza. Deixa eu vir aqui, olha, no meu connection.py, e a gente agora vai rodar isso daqui. Pô, Rafa, como é que tu vai rodar isso daí? Tu vai chegar e mandar um Python 3 run connection? A gente vai rodar as coisas do nosso projeto de uma maneira um pouco diferente. Muito provavelmente, talvez, você já tenha ouvido falar nesse carinha aqui, olha, que é o PyTest. O que acontece? O PyTest é uma ferramenta para a gente fazer testes unitários. Eu vou mostrar como é que ele funciona na prática mesmo, né? Mas a gente vai usar ele para rodar o nosso projeto. A gente vai rodar o nosso projeto em testes unitários. Isso vai ser muito fácil para a gente trabalhar. Por exemplo, aqui está, né, o pipe para a gente rodar fazer a instalação, né, do PyTest. Vou copiar o link aqui. Esse aqui é o último link que a gente vai ter. Gente, tudo vai estar nas descrições, nos comentários, né? Qualquer coisa dá um grito aí. Então, beleza.
Vamos voltar aqui para essa nossa tela. Vou pegar, né, o meu terminal, pip3 install pytest. Beleza, instalamos ele aqui, né? Tá aqui, olha, o pytest, a gente conseguiu fazer a instalação dele. Como é que nós vamos fazer teste unitário nessa nossa jossa aqui? Seguinte, vamos lá. Como é que eu faço teste unitário aqui? Eu quero testar a minha conexão com o banco, não é? Eu vou aqui, olha, pegar o mesmo nome do arquivo que eu quero testar, só que em vez de connection, eu coloco connection underline test. Colocar teste aqui no final ajuda o PyLint a saber quais são os arquivos de teste para a gente fazer isso aqui tudo. E eu vou fazer o seguinte, from.connection import dbConnectionHandle. Beleza? Como é que a gente faz testes unitários? Eu vou colocar aqui def, uma função, começando com teste. E agora, né, depois desse underline, é o seguinte, quem nós queremos testar? Eu quero testar se eu realmente vou ter um engine, né, se esse engine aqui ele vai ser criado. Porque se ele for criado, se eu conseguir fazer a criação desse mecanismo aqui, eu vou ter me conectado ao banco de dados. Eu quero ver se esse atributo aqui, se ele vai mudar realmente, né? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, olha, get engine, beleza? Na verdade, o que eu vou testar vai ser eu vou colocar aqui create database engine. Vai ser ele que a gente vai testar, vai. Porque é ele que a gente vai rodar quando a gente instanciar uma classe. Coloquei aqui. Beleza? Vamos lá. db connection handle é uma instância, é um objeto dessa nossa classe. Em tese, se eu fizer um objeto dessa classe, vai rodar um método construtor, né? E vai ter criado esse cara aqui. Vamos ver se isso aqui realmente foi criado? Eu vou chegar e vou fazer o seguinte, olha, engine é igual a dbConnectionHandle get engine. E eu vou fazer um print engine só para ver o que vai aparecer. Eu vou fazer uma coisa, vou colocar um print vazio aqui em cima, só para facilitar a nossa visualização no terminal. Como que eu rodo isso aqui? Olha só, vamos usar o comando pytest. Só o pytest por enquanto, só esse comando. Beleza. Ele vai dar um erro aqui, faz até sentido, porque a gente não tem esse PyMySQL instalado, né? O que é esse PyMySQL? Até falando aqui de antemão. Ele é exatamente esse modo de conexão que a gente está utilizando aqui para rodar os nossos projetos, né? Para rodar a conexão com o banco de dados. Então, eu vou aqui em cima, eu já peguei o link dele, né? pip install PyMySQL. Mas o que aconteceu? O interessante é que ele realmente chegou e tentou rodar. Olha aqui, isso daqui é o PyTest rodando, né? Ele achou o nosso arquivo connection test, mas ele deu um F de fail. E ele mostrou para a gente qual que é, né, o erro que nós tivemos ao rodar. E foi exatamente isso aqui, olha, o módulo não foi encontrado, que o nome é o PyMySQL não está instalado. Vou colocar aqui, olha, pip3 install PyMySQL. Beleza, está falando aqui que foi instalado com sucesso. E agora, PyTest novamente. Olha o que aconteceu. Ele achou o nosso arquivo e ele rodou. Mas ele não mostrou o nosso print. Como é que eu faço para mostrar o nosso print e mostrar mais detalhadamente o nosso teste? Olha só, pytest-s-v. Vou limpar aqui o terminal. Roda o bagulho de novo. Isso. Olha só. Isso aqui, olha, é o arquivo com a função que a gente criou,
Olha o nome da função aqui, ó. Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Test create database engine. Test create database engine. Esse aqui é o nosso print. Então, nota que o engine, né, o mecanismo de conexão com o banco de dados, ele foi criado, sim. Né? É esse print aqui, olha. Eu posso até fazer o seguinte, para melhorar um pouco mais, vou colocar mais prints aqui, ó. Beleza. Vou vir aqui, pytest-s-v. Beleza, aqui estão os prints e aqui está o nosso engine de conexão, né? PyMySQL com conexão do MySQL. Aqui eu tenho root, né? Todas as configurações aqui. Então é isso que a gente queria, né, fazer. Beleza. Vamos fazer até uma brincadeira aqui para mostrar como é que esse negócio está funcionando. Eu tenho o engine de conexão, né? Dá para a gente até rodar SQL se a gente quiser no banco. Vamos fazer uma alteração para a gente ver? Eu vou chegar aqui, o SQL Alchemy ele deu uma mudadinha, né? Então, from SQL Alchemy import text. Aqui eu já estou brincando, tá, gente? Mas vamos fazer isso aqui de sacanagem mesmo. Eu vou fazer o seguinte, olha, com, que vai ser uma conexão, se a gente pegar esse nosso engine e fazer esse método aqui de conexão, né? Agora o nosso mecanismo está realmente conectado. E eu vou fazer o seguinte, com.execute. Aí agora, né, para a gente rodar aqui SQL, ele está pedindo com que a gente coloque aqui dentro esse nosso método de teste, né, essa nossa função de teste. Aí, insert into users. Vamos colocar aqui, só de brincadeira mesmo para a gente ver se está funcionando, first name, last name e age, fica subindo esses troços aqui. Beleza. Velhos. E aí, você tá lembrado de como é que é mexer com SQL puro? Vamos colocar aqui, olha. Olá, mundo 1, 2, 3. E aqui no final, com ponto .commit. Agora é assim que eles estão fazendo, né, para rodar os SQL puro. Beleza. Aqui ele vai falar que text tem que estar em cima do connection. Beleza. Deixa eu ver, ele tem mais alguma coisa, não tem mais erro. Vamos rodar isso daqui. De acordo com o que está escrito aqui, eu tenho a minha conexão, né? Se eu rodar esse script, ele vai inserir alguma coisa lá no meu banco, uma versão mais crua, né? É isso que eu quero fazer. Vamos lá? pytest-s-v. Beleza. Rodou aqui, fez o que a gente estava querendo, né? Só que se eu chegar aqui embaixo, vamos voltar aqui, olha, no dbeaver e atualizar ele. Olha só, olá, mundo 1, 2, 3. Ou seja, eu realmente consegui me conectar no banco de dados. Isso daqui é muito bom, a gente rodou um código, né, utilizando o teste unitário, utilizando a biblioteca do PyTest. Não precisei de fazer nada além do que um único arquivinho de teste para a gente rodar isso aqui. Mas vamos lembrar, isso aqui é teste unitário, cara. Não pode ficar assim, né? Então, a única coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou retirar isso daqui tudo, certo? Vou voltar aqui, olha, engine é igual a dbConnectionHandle get engine, beleza? E como teste unitário, eu vou me garantir, vou fazer esse assert se engine is not none. Ou seja, isso aqui por si só é um teste unitário, né? Deixa eu tirar essa parte aqui que a gente não está usando para nada. Eu estou testando nesse meu método aqui, olha,
se esse Engine ele realmente está sendo criado quando eu instancio, né, a minha biblioteca. Eu quero também, antes da gente continuar, na verdade, vamos rodar, vamos lá. PyTest-v, beleza, a gente conseguiu criar aqui, né? Se eu chegar e fazer um teste errado, por exemplo, Engine is none, né? Se eu usar a premissa errada, olha só, aí ele vai mostrar onde é que é o nosso erro, né? Assert engine is none, ele vai falar o seguinte, olha, isso daqui tudo, ele está errado, ele não é none, né? Então a gente chega, is not none, esse é o nosso teste, a gente está testando se a gente realmente está fazendo a nossa conexão, né? Tem uma coisa chata, fica criando esses PyCaches aqui. Eu vou deletar todos esses PyCaches e eu vou fazer uma coisa. Para a gente não ter mais esses PyCaches sendo criados toda vez que a gente roda nosso projeto, vamos aqui em .versicode, aqui em settings.json, né? Eu vou pegar aqui e eu vou colocar, olha, já pegando aqui da minha colinha para ficar rápido, files.exclude. Ou seja, isso aqui é para a gente excluir alguns arquivos dentro aqui, né, dos nossos diretórios. E um deles é exatamente o PyCache. Não vamos ter arquivos de PyTest sendo criados aqui, né? Se eu tirar essa parte aqui, olha, algumas coisas vão acabar sendo criadas, né? A gente não quer essas criações. Nota, por exemplo, eu tenho aqui, olha, PyTest Cache, né? Que é a pasta de PyTest. Eu estou colocando ela aqui para ser tirada, então nota que é só dar um save que ela vai sumir. Dei save, ela sumiu do nosso projeto. Para ficar um pouco mais limpo, né, o que a gente está fazendo. Então, era isso daqui que eu queria para a nossa aula. Assim, foi uma aula de apresentar várias ferramentas, foi um pouco longa, eu entendo. Vou rodar novamente aqui, PyTest-S-V. Beleza. E por final, lembrando, isso daqui, ele é um teste. Em tese, caso você seja mais teórico, isso aqui não é exatamente um teste unitário, a gente vai falar disso na nossa próxima aula, calma. Mas para não ficar toda hora tendo que se mexer com banco de dados, né, toda hora ficar dependente de banco de dados, eu vou colocar, né, import PyTest, e eu vou colocar um decorador aqui, olha, @pytest.mark.skip. E eu vou falar o seguinte, reason, sensitive test. Ou seja, como é um teste que ele vai toda hora para banco de dados, eu vou colocar esse decorador aqui, que ele é o seguinte, olha, vamos pular esse teste, porque como ele fica se conectando ao banco de dados, ele é um teste mais sensível, né? Eu não quero mexer muito com o meu banco de dados. Se eu tiver algum problema no meu projeto com o banco de dados, aí eu posso tirar esse decorador e o código vai rodar, né? O PyTest vai rodar esse teste. Se eu coloco esse tipo de decorador aqui, PyTest-V, ele pulou o teste. Então, gente, por hora é isso que eu queria mostrar. Hoje foi uma aula um pouquinho maior, eu sei, mas para apresentar isso daqui tudo e falar de algumas partes mais didáticas, teve que tomar, né, um certo tempinho aqui. Na próxima aula a gente já vai também falar sobre outros processos que a gente tem para fazer algumas queries, né? Vamos fazer um insert, vamos já trabalhar com o banco de dados. Em vez de ser essa forma crua, né, que a gente fez, a gente vai organizar essa parte aqui de banco de dados. E por hora é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.